Salmo 78, versículo 19. Vamos ler apenas esse versículo e creio que o Senhor vai falar conosco. Vamos lá? Quem já encontrou, diga amém. Amém. Quem pode ler para a gente, bem alto? Também falaram contra Deus, dizendo, é isso? Isso. Poderá Deus, porventura, preparar uma mesa no deserto? Acaso fornecerá carne para o seu povo? Amém. E falaram contra Deus e disseram, será que Deus pode preparar uma mesa no deserto? Essa é a palavra, amém? Vamos fechar os nossos olhos. Senhor, fala conosco nesta noite. Revela esta palavra, Senhor, aos nossos corações. Nós estamos aqui, Senhor, prontos, sedentos, humildemente sedentos, para recepcionar esta palavra, Senhor. Nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir Jesus bem forte. Glória a Deus. Queridos, o Salmo 78, ele é um salmo grande, ele tem 72 versículos. E o Salmo 78, quem escreveu este salmo foi Asaf. E Asaf foi alguém que eu ensinei para vocês alguns dias atrás, alguns domingos atrás. Eu falei de Asaf para vocês. Asaf era um homem de Deus. Asaf era alguém que tinha a sua vida consagrada a Deus. Ele era um levita. E a função de um levita na época de Asaf era aquela função de cuidar do templo, do santuário, cuidar da manutenção do santuário, para que não faltasse o óleo, o azeite nas lâmpadas, para que tudo estivesse limpo, organizado. A função do levita, no caso de Asaf, ele era um maestro, então a função dele era cuidar da parte da música no culto. Ele era músico, e na verdade ele era um maestro, então ele entendia de harpa, pandeiro, saltério, adufes, flautas, instrumentos daquela época. Asaf era alguém que escrevia louvores. Existem vários louvores colocados aqui em Salmos que são da autoria de Asaf. E não somente essa parte da música, mas Asaf era alguém que também se dedicava a ensinar a palavra. E o Salmo 78 é um salmo de ensino. O conteúdo deste salmo não é um salmo de louvor, como nós temos diversos outros na Bíblia. Não é um salmo que traz consolo, acalento, como vários salmos também nós encontramos, quando nós temos o salmista dizendo, aquieta, ó minha alma, pois ainda o louvarei. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não são palavras de consolo. O Salmo 78 é um salmo de exortação. O que é exortação? Chamar a atenção. É um salmo de correção. E o Salmo 78, o versículo 1, eu não li, mas o versículo 1 diz, escuta, ó Israel, a lei do Senhor. Escuta a lei do Senhor. Então, o que nós vamos encontrar em Salmo 78 é alguém que conhecia a lei. O que é a lei? A lei, quando a gente vai ler lá no Antigo Testamento e também no Novo Testamento, a palavra lei, ela significa Torá. A lei nada mais é do que um regimento, a maneira que nós devemos conduzir a nossa vida. E a lei de Israel, quando você lê Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio, o que nós encontramos ali? A lei de Deus, de como eu devo me portar referente ao meu próximo e como eu devo me portar referente a Deus. O resumo da lei, nós encontramos os 10 mandamentos, chamado Decálogo, 10 mandamentos. E os 10 mandamentos, se você lê eles, você vai perceber o quê? Que eles estão divididos em duas partes. A minha relação com Deus
e a minha relação com o meu próximo. Então é isso do que se trata a lei. E o Salmo 78, ele não fala da minha relação com o próximo. O Salmo 78 fala da minha relação com Deus. Então esse autor aqui, Asaf, ele vai trazer todo um resumo. Depois você leia em casa, o Salmo 78. Ele vai trazer um resumo sobre a história do povo de Israel. E ele vai falar de 2 erros que o povo de Israel cometeu e que eu e você precisamos fugir desses erros. Quais são os 2 erros? Ele vai falar de ingratidão. Qual que é o primeiro? Ingratidão. Ou seja, não reconhecer aquilo que Deus fez. Isso é ingratidão. Ingratidão, né? E o segundo erro é duvidar, a incredulidade. Então o primeiro erro é ingratidão, e o segundo erro, incredulidade. Primeiro erro, ingratidão, e o segundo, incredulidade. E ele vai trazer um resumo. Ele vai chamar o povo e vai falar assim, olha, presta atenção. O Deus que nós servimos, daí você pega lá no versículo 13. Ele vai dizer, o Deus que nós servimos, ele abriu o mar vermelho para o povo passar. O povo passou em seco. Depois ele vai dizer no versículo 14, ele vai falar, o Deus que nós servimos, durante o dia, ele colocava uma nuvem para proteger o povo. No deserto. Queridos, o calor do deserto não se compara com esse calor nosso aqui, gente. O calor nosso aqui é muito grande, é intenso. Nós estamos aqui com calor, né? Apesar que já deu uma melhorada, graças a Deus. 40 graus pra gente, a gente está derretendo. Deserto, eu estou falando de temperaturas acima de 50 graus. Então aquele sol terrível em cima do povo, o que Deus fazia? Colocava uma nuvem. Aleluia, Deus é maravilhoso. E o povo caminhava na sombra. Posso ouvir amém, querido? Ele falou assim, esse Deus, está lá, 14, 15, 16, está lá. Esse Deus, durante a noite, frio, ele levantava uma coluna de fogo e nos protegia. Esse Deus, sabe o que ele fazia? Ele fazia aparecer rocha no caminho. Moisés colocava o cajado na rocha e daquela rocha brotava água fresca para o povo tomar no meio do deserto. Eles oravam e Deus abria os céus e fazia descer comida para que eles pudessem se alimentar. E esse povo, depois de ver tudo isso, depois de viver todas essas experiências, eles fazem essa pergunta que eu acabei de ler para vocês. Porventura, poderá Deus preparar para nós uma mesa no deserto? Espera aí. Eu li essa palavra hoje. E sabe o que Deus falou comigo, pastora Nádia, pastor Cleito? Sabe o que Deus falou comigo? O que mais eu preciso fazer na vida de você para que você possa crer? Porque hoje eu perguntei aqui, quem tem testemunhos? 1, 2, 3. E se eu ficasse aqui, sabe o que ia acontecer? Todos nós aqui iríamos contar um testemunho. Vamos fazer um exercício? Lembra aí agora, em algum momento, na tua caminhada com Deus, Deus curou alguém através da sua oração? Ou curou você mesmo? Quem já teve experiência com cura? Diga amém. Cura, Deus curou, Deus fez. Nesse tempo que você está na presença de Deus, em algum momento você precisou de uma quantia em dinheiro, e Deus fez alguma coisa e trouxe para você? Com quem já aconteceu isso? Diga amém. Porque na minha vida, irmão, se eu for contar de dinheiro, na minha vida ou na igreja, eu sou o que vai mais contar aqui, pode ter certeza. Em algum momento, você aqui orou por alguém que estava lá depressivo, angustiado, ou por um filho, ou por alguém que você orou e Deus converteu o coração dessa pessoa. A grande verdade, irmãos, é que todos nós que estamos aqui, sem exceção, nós temos testemunhos de livramentos, de bênçãos, de vitórias e até milagres que o Senhor realizou na nossa vida. Você pode aplaudir Jesus por isso? Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus.
Então a grande verdade é que todos nós temos. Só que esse povo, eles começaram a caminhar, daqui a pouco eles estavam idolatrando a imagem. Daqui a pouco eles estavam duvidando do poder de Deus. Será que o que Deus já fez na nossa vida já não é suficiente para a gente ficar em paz hoje? Para a gente ir embora para casa, porque daqui a pouco você vai embora, ir para casa em paz. Pode ser que amanhã você tenha um monte de coisa para resolver. Eu tenho um monte de coisa para resolver amanhã, mas eu já estou em paz. Porque eu sei que amanhã Deus já está lá no meu amanhã. Asaf estava falando com pessoas que estavam sendo ingratas. O que é o ingrato? O ingrato é aquele que não reconhece o que alguém fez por ele, ou o que Deus fez por ele. Esse é o pior. Porque ele murmura, ele reclama, ele vai dizer, na minha vida nada acontece. Ele vai dizer, Deus não me ama. Ele vai dizer, Deus se esqueceu de mim. Mas peraí, olha o que Deus já fez. E sabe qual é a boa notícia? É que Deus não mudou. O nosso Deus, ele é imutável, ele não mudou. Se ele fez no passado, ele vai fazer no dia de hoje, porque ele permanece fiel. Você pode aplaudir e exaltar a esse Deus. Aleluia! Glória a Deus. Posso ouvir um amém, queridos? Amém. Deus já fez. Peraí, Deus não mudou. E é interessante porque nós entramos às vezes nessa crise existencial, e já faz alguns domingos também que eu tenho falado de crise. Às vezes nós entramos em crise, sabe por quê? Porque nós pecamos. Então às vezes nós chegamos a pensar o quê? Peraí, se esse problema está acontecendo na minha vida, é Deus me castigando. Se o meu carro quebrou, é Deus me castigando. Se alguém ficou doente na minha casa, é Deus me castigando. Se aquela porta fechou, agora eu estou desempregado, é Deus me castigando. Esse Deus aí, ele é pior do que eu, queridos. Porque eu não tenho coragem de fazer isso com o filho meu. Eu não tenho essa coragem. E nós que temos filhos aqui, a maioria de nós aqui temos filhos. Se o teu filho Fê tirar 10 na prova, você vai gostar dele? Sim. E se ele tirar 0, você vai deixar de gostar dele? Não, claro que não. Vai gostar do mesmo jeito. Eu tenho 2 filhos. E se eles passarem na prova com nota excelente, eu vou amar. Mas se eles também reprovarem, tirarem 0, eu vou amar do mesmo jeito. Por quê? Porque ele não vai deixar de ser meu filho. Lembra do filho pródigo, quando ele voltou? Pai, me trata igual um funcionário. Ele falou, você tá louco? Que funcionário? Você é meu filho. Mas eu errei, eu pequei, não tem problema. Então às vezes nós achamos que Deus está de mal de nós, aqui eu estou falando entre aspas, que Deus está de mal de nós, ou que Deus não está querendo fazer algo grande na nossa vida, por causa da nossa condição de pecado. Deixa eu te falar uma coisa acerca do pecado. Na verdade, não existe nada que eu possa fazer, não há nada que eu vou fazer, não há nada que eu faça, que fará Deus me amar mais do que Ele já me ama. Se eu vir para os cultos todos os dias, se eu evangelizar no centro, se eu for para a África, se eu for fizer aquilo, se eu der dízimo, se eu der oferta, se eu der uma oferta maior ainda, Deus vai me amar do mesmo jeito. Nada que eu faça fará Deus me amar mais. E nada que eu faça fará Deus me amar menos. Se eu matar, se eu roubar, se eu fazer, se eu fizer aquilo outro, Deus vai me amar do mesmo jeito. Então às vezes nós entramos em crise e achamos que Deus não está fazendo ou que não vai fazer, porque nós estamos numa condição de pecado. Todos nós pecamos. A Bíblia vai falar em 1 João, no capítulo de número 1, versículo 10. Se dissermos que não pecamos, somos mentirosos e a sua palavra não está em nós. Deu capítulo 2, versículo 1, que é na sequência, ele vai dizer assim, olha, filhinhos, João dizendo, filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pecais.
Mas se pecar, nós temos um advogado ao lado de Deus Pai, fiel e justo. Você pode aplaudir e exaltar a esse Deus. Aleluia! Glória a Deus! Tire a incredulidade do teu coração. Tire a dúvida. Será que Deus vai fazer? Deus te trouxe aqui nessa noite, sem luz aqui na rua. É capaz de dar a bênção final e a luz voltar, mas não tem problema. Deus te trouxe aqui para dizer para você que Ele te ama. Que é para você tirar toda a dúvida do seu coração, toda a incredulidade do teu coração, porque o mesmo Deus que já fez na tua vida, Ele vai continuar fazendo, porque Ele é fiel. Você pode aplaudir o Senhor, aleluia, glória a Deus. Posso ouvir um amém, queridos? Amém. Então a incredulidade às vezes vem exatamente por isso, porque nós entramos em crise. A ingratidão vem quando nós deixamos de agradecer o que Deus já fez. E é interessante que o Salmo ele termina, eu quero terminar ele agora. A luz voltou. Vamos deixar apagado mesmo. Termina assim, queridos? Oh, glória. Aí, voltando tudo. Amém. Não, deixa desligado. Tá gostoso assim. Ô, Joyce, pega mais uma água para mim, por favor. Coloca gelo e limão também, por gentileza. Glória a Deus. Salmo 78, para a gente terminar. E o versículo 70. Quem pode ler? 70, 71 e o 72. Quem pode ler? Vamos lá? Quem pode ler? Também escolheu a Davi, seu servo, e o tirou dos apriscos das ovelhas. De após as ovelhas e suas crias o trouxe, para apacentar a Jacó, seu povo, e a Israel, sua herança. E ele os apacentou segundo a integridade do seu coração, e os guiou com a perícia de suas mãos. Amém. O Salmo ele poderia acabar de tantas formas, mas ele encerra dizendo que Deus escolheu Davi. Glória a Deus. Você é um escolhido de Deus. Amém. Diga para quem está perto de você, você é um escolhido de Deus. Amém. Aleluia. E sabe quando a Bíblia fala de Davi, ela vai falar que Deus tirou Davi. O que Davi fazia antes de ser rei? Ele apacentava as ovelhas. Era alguém que estava lá numa condição inimaginável, que um dia eles poderiam ser rei. Queridos, eu me vi lá na África fazendo uma obra missionária, e às vezes eu olhava assim e pensava, meu Deus, eu vim lá da Brasilândia, eu atravessei o mundo literalmente para estar aqui. Senhor, quem sou eu para estar aqui? Só podia levantar alguém daqui, mas só me levantou lá. Então o texto fala que Deus olhou para Davi. O que Deus viu em Davi? Ele viu a mesma coisa que viu em mim e em você. Glória a Deus. Deus não viu nada. Falho, pecador, limitado. Tinha gente mais inteligente, tinha gente mais capacitada, tinha gente muito mais preparada do que eu e você. E Deus escolheu a mim e a você para uma grande obra. Seja grato por isso. E não deixe a incredulidade entrar no teu coração. Porque esse Deus, Ele quer fazer uma linda obra na tua vida. Em nome de Jesus, você pode aplaudir o Senhor bem forte. Glória a Deus. Aleluia. Vamos fazer uma oração. Vamos ficar em pé. Glória a Deus. Ou de joelhos, como você quiser.